Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 27 de março de 2026. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Efésios 4:29. Meta do mês: cultivar o bom ânimo e ligar-se a Jesus. Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Emmanuel Vinha de Luz. Meta do dia: ante as dificuldades, cultive a coragem e o bom ânimo. Sugestão para a prece: prece rogando a Deus a coragem e o bom ânimo. Bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós queremos neste momento colocarmos-nos diante de Ti. Queremos agradecer pelas bênçãos recebidas. Queremos agradecer pelos momentos difíceis por que passamos, pois esses momentos nos apontaram e nos fizeram aproximar mais de Deus. Rogamos, Jesus, que nos dê as condições para sempre nos mantermos animados, encorajados e fiéis ao teu Evangelho. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, amanhã pela manhã, a partir das 7 horas até o meio-dia, nós teremos as atividades rotineiras em nossa casa espírita, a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos, as atividades de práticas da campanha de fraternidade. Nós teremos também o tratamento espiritual e a distribuição da sopa fraterna. Então venha participar com a gente dessa festa do Evangelho. E no finalzinho da tarde, às 4h30, nós teremos a aula da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Participe com a gente, não deixe de participar, tá bom? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos. Essa obra foi psicografada pelo médium Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel na reunião pública do dia 23 de março de 1959, quando eles estudavam a questão 660 de O Livro dos Espíritos. Como fazemos, então nós vamos ler a pergunta e a resposta lá no Livro dos Espíritos. A melhor, aliás, desculpe, a prece torna melhor a pessoa? Resposta dos Espíritos: sim, porque aquele que ora com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro jamais recusado quando pedido com sinceridade. Pergunta A: como explicar que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de mau caráter, cobiçosas, invejosas, impertinentes, faltando-lhes benevolência e indulgência e até algumas vezes viciosas?
O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na maior duração da prece e fecham os olhos sobre seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, um emprego do tempo, nunca um estudo de si mesmas. Ineficaz não é o remédio, mas a maneira como é aplicado. Então vamos para a mensagem 21 do livro Religião dos Espíritos. Obterás o que pedes. Não ouvides, contudo, que a vida nos responde aos requerimentos conforme a nossa conduta na petição. Sedento, se busca água do poço, vasculhando-lhe o fundo, recolherás tão somente nauseante caldo do lodo. Faminto, se atiras lama ao vaso que te alimenta, engolirás substância corrupta. Cansado, se procuras o leito, comunicando-lhe fogo à estrutura, deitar-te-ás numa enxerga de cinzas. Doente, se injurias a medicação que se te aconselha, alterando-lhe as doses, prejudicarás o próprio organismo. Isso acontece porque a fome, acontece porque a fonte encravada no solo é constrangida a guardar os detritos com que lhe poluem o seio. O prato é forçado a reter os resíduos que se lhe imponham à face. O colchão é impelido a desintegrar-se ao calor do incêndio, e o remédio aplicado com desrespeito pode exercer ação contrária aos seus fins. Ocorre o mesmo em plena analogia de circunstâncias na esfera ilimitada do espírito. Desesperado, o infeliz, desanimado ou descrente, não te valhas do irmão de que te socorres, tentando convertê-lo em cobaia para teus caprichos, porque toda alma é um espelho para outra alma, e teremos nos outros o reflexo de nós mesmos. Sombra projetada significa sombra de volta. Negação cultivada pressagia a colheita de negação. Se aspiras a desembaraçar-te das trevas, não desajustes a tomada humilde capaz de trazer-te a força da usina. Oferece-lhe meios simples para o trabalho certo e a luz se fará correta na lâmpada. Clareia para que te clareiam. Auxilia para que te auxiliem. Estuda servindo para que o cérebro hipertrofiado não te resseque o coração distraído. Indaga edificando para que a inércia te não confunda. Fortaleçamos o bem para que o bem nos encoraje. Compreendamos a luta do próximo, a fim de que o próximo nos entenda igualmente a luta. Lembra-te, pois, da eficácia da prece e ora, fazendo o melhor para que o melhor se te faça, sem te esqueceres jamais de que toda rogativa alcança resposta segundo o nosso justo merecimento. Emmanuel. Meus amigos, a mensagem do Emmanuel muito profunda, muito esclarecedora para todos nós. Até pediria ao amigo depois para ouvir novamente, porque é interessante a gente pensar
Por que que eu oro e nada acontece comigo? Será que eu estou de fato orando bastante? Será que eu estou perdendo tempo aqui, um tempão grande para orar? Quantas horas estou ficando para orar, ajoelhado, machucando meus joelhos e não estou tendo proveito? Será que a nossa oração, ela realmente não está sendo um medicamento inadequado? Porque se a gente tomar um, um frasquinho de pirona, ela pode causar um monte de coisa na gente. Então, ela não vai resolver o problema específico para que ela foi feita para resolver. Ela vai causar mais problema. Então, o que acontece? Às vezes, a nossa prece, ela não está conformada, não está de acordo com o meu proceder. Às vezes eu acho que mereço tal coisa, mas a minha prática real do meu dia a dia é eu sou violento, eu sou cobiçoso, vaidoso, eu sou invejoso, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta. E aí a gente é um monte de coisa, um monte de tranqueira, e a gente quer que as coisas resolvem, sendo que a gente também não se resolve. Então isso é muito importante percebermos. Porque a prece, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no finalzinho, na última frase do item 81, ele coloca assim, ó: em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para atuar sobre o espírito obsessor. Então, às vezes nós estamos orando mal. E a gente não quer mudar. Aí como que as coisas vão resolver? O Emmanuel traz exemplos, por exemplo, eu jogo sujeira dentro do poço, aí eu estou precisando de água. O que que eu vou ter que fazer? Vou ter que limpar o poço. Não vou conseguir, pegar água daquele poço porque ele está sujo. E assim por diante. Como que eu posso deixar um prato sujo querendo utilizar limpo? Então, nós temos que ter a transformação íntima. Como que eu quero ser amado se eu não amo? Como que eu quero, ser acolhido, se quero que as pessoas me atendam bem, mas eu não atendo bem? Quando a gente chega num determinado local para ser atendido, a gente chega arrogante, chega brigando com as pessoas, como se as pessoas fossem nossas servas, nossas escravas ali, sem respeito nenhum. Como que eu vou ter a contrapartida de alguém de lá para cá? Então, isso é importante nós percebermos que a prece é uma via de mão dupla. Eu tenho que modificar-me também para receber. Se eu não modifico, eu não vou deixar de receber, mas vai ser como uma pessoa que não cumpre os horários certinhos da medicação. Ela não vai melhorar, né? Ou se vai melhorar, vai demorar mais para melhorar, porque ela é desobediente, ela não toma medicação no horário, né? E isso, meus amigos, se aplica a todas as questões, os processos obsessivos, nos momentos da dúvida diante das nossas questões íntimas. Pedir a Jesus: Jesus, eu estou fraquejando, eu estou perdendo a fé, eu estou perdendo a esperança. Então, fazer prece para que haja o equilíbrio em nós. Então, é importante. Você está em casa, faz a prece, você está lavando uma louça, ali lembrou de um fato, de alguma coisa, ô Jesus, agradeço por ter me evitado aquele acidente. Olha, Jesus, eu agradeço por aquela pessoa que, que me trouxe tanto atenção.
Ampare esse irmão, né? Se você passou na frente de uma casa de um conhecido seu, de um amigo, e viu que ele arrumou a casa, tá tudo bonitinho, ajeitado, ou um amigo montou uma empresa e está dando certo, agradeça. Não cria em laços invejosos, né? Agradeça o sucesso, agradeça que a pessoa está conseguindo vencer-se a si mesma quando ela sai de um vício X, um vício Y. Então, meus amigos, a prece é o grande poder que nós temos em nossas mãos. O problema é que nós não estamos sabendo utilizar esse poder e a gente não consegue se transformar. Quarta-feira, na casa espírita, a gente estava conversando que se todos nós tomássemos a decisão hoje, agora, a humanidade inteira, nós vamos começar a fazer prece, nós vamos começar a fazer caridade, vamos fazer o bem, todos. Nós vamos sair dos nossos vícios, nós vamos sair dos nossos crimes. A partir de hoje, desse instante, nós vamos mudar. Meus amigos, se todos nós fizéssemos isso, se vamos colocar aí 2/3 da humanidade fizesse isso, nós transformaríamos a Terra. Nós andaríamos léguas e léguas e léguas de avanço, enquanto nós estamos a passos lentos ainda no processo evolutivo. Então a gente avançaria, mas o nosso problema é que nós não acreditamos mais. Nós estamos nos apegando aos bens materiais. Nós nos empenhamos meia parte da vida nossa para o material, a metade da vida para as coisas materiais. E aí a gente esquece das coisas espirituais, a gente esquece da transformação íntima, que é muito bom. É bom ter uma casa boa, é bom ter um lugar para sentar, é bom ter isso, ter aquilo outro. É. Mas o que que eu estou fazendo de bom também para mim? Podemos aliar as duas coisas e seguir avante. Mas nós muitas vezes nós esquecemos que o essencial da nossa vida é o espiritual. Não podemos negligenciar o nosso corpo. Não podemos. Toda vez que nós negligenciamos o nosso corpo, seja com a bebida, seja com drogas, com todos os vícios que a gente tem, os vícios que a gente palpa, né? Mas tem os vícios do orgulho, do egoísmo. Então, se a gente não fizesse mal nenhum ao nosso corpo, tudo bem, mas a gente faz tanta coisa ruim. Às vezes a gente exagera, numa academia, machuca o nosso corpo. Quando nós negligenciamos também o cuidado com o corpo, os excessos são ruins, né? Então, quando a gente fica parado, não cuida do corpo, nós estamos também negligenciando a vida. Quando nós tomamos bebida ou outro tipo de droga e saímos correndo em alta velocidade, ou quando estamos em alta velocidade sabendo que nós podemos matar alguém ou nos matar, então tudo isso é negligenciar a vida. Então, é importante nós não trazermos trevas para nós. O importante é nós brilharmos, levar luz, seja para quem quer que seja, levar luz. Aquela pessoa que a gente não gosta, que a gente não simpatiza. Tem tanta gente que não gosta da gente, mas nós também não gostamos de muita gente. Às vezes a gente acha que os outros é que não gostam da gente, mas a gente também não gosta de muita gente. E aí a gente não acha que é só os outros que são errados, né? E a gente não para perceber que muitas ações nossas provocam desequilíbrio, né? Vamos orar? Bondoso Jesus, amigos que nos auxiliam, benfeitores que estão sempre a nos intuir,
a nos mostrar e apontar o caminho por meio da intuição, de lembranças. Nós somos gratos todos os dias por não medir esforços para nos auxiliar, para nos proteger, para nos guiar. Queremos pedir, Jesus, por toda a humanidade, principalmente aqueles povos que se encontram em grandes conflitos, guerras, genocídios, que esses governantes possam compreender o amor e que também aqueles que são flagelados possam também compreender o amor. Jesus, nós precisamos muito de Ti. Fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.